Você crê que Ele vai fazer algo sobrenatural e novo? Eu quero ler com você Lucas 24, versículo 49. E eu quero que você não perca essa essência desse momento aqui, porque nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E eu quero continuar estendendo com você um pouquinho mais essa busca, esse período de intensidade, de comunhão. Porque nós vencemos este ano tão complexo. E nós estamos aqui para dizer, Pai, muito obrigado por absolutamente todas as coisas. Lucas 24, 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai, até que sejais revestidos de poder. Amém? Você pode se sentar? Essa palavra, ficai, Deus tem ministrado muito no meu coração a respeito dela. De uma maneira um pouquinho diferente. Deus tem dito para mim assim, só fica. Olha para quem está do teu lado aí, distante, e diz assim, irmão, só fica. Pastor Júnior, só fica. Só fica. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Qual era o contexto deste ficai em Jerusalém? Jesus havia acabado de ser crucificado, ser enterrado. 3 dias depois, mulheres foram até o túmulo dele e viram que ele não estava lá, ele havia ressuscitado. Ele vive. Mas para aquelas 2 mulheres, aquilo era a realidade. Tenta imaginar a situação comigo. Você sabe que alguém morreu, alguém que você estima, alguém que você adora, alguém que você segue os ensinamentos, você viu, ele morreu, ele foi enterrado. Para 2 mulheres era a realidade a ressurreição, mas para todos os outros eram apenas boatos. E se fosse fake news? Eram boatos. Jesus, o mestre, ressuscitou como havia dito, mas será? E todo o contexto ali de Lucas 24 fala de 2 homens que estavam a caminho de Emaús. E eles estavam conversando a respeito disso, das coisas que tinham acabado de acontecer 2 dias atrás. Jesus morreu, ele foi crucificado, os discípulos estavam perdidos. O livro de João, ele nos diz que logo após ali o enterro de Jesus, o sepultamento de Jesus, os discípulos estavam amedrontados, escondidos. Eles se reuniam com muito medo dos judeus. E aqueles 2 homens a caminho de Emaús estavam lá batendo o papo deles, falando a respeito dos boatos, das conversas, dos bochichos da cidade. E de repente um homem se aproximou deles e entrou na conversa e puxou o assunto e foi caminhando junto com eles, né? Se tivesse um carro, aquele homem teria dado sinalzinho assim, me dá uma carona, entrou no carro com eles e entrou no papo e foi conversando. E a Bíblia diz que aqueles homens não perceberam quem era aquele terceiro que se juntou a eles. Até que eles, em um determinado lugar, eles foram comer e ao partir do pão, sentado à mesa, na forma como aquele terceiro homem partiu o pão com eles, foi que eles perceberam que aquele era o trejeito de Jesus. E Jesus estava com eles ali. E então os olhos deles se abriram como se escamas tivessem caído dos olhos e eles perceberam, não são apenas boatos, é uma boa notícia, Jesus está aqui. Jesus está conosco, Jesus realmente está vivo. E provavelmente na segunda-feira subsequente à morte de Jesus, os discípulos reunidos, como eu falei, com medo dos judeus, Jesus se apresenta diante deles também, no meio deles, e diz, paz seja convosco. E eles viram ali que Jesus estava também, mas alguns duvidaram. É onde tem alguns evangelhos falam a respeito de Tomé, que ele disse, se eu não ver, se eu não colocar o dedo, eu não acredito. E então Jesus se apresenta também para Tomé e diz, coloca o dedo aqui, olha aqui sou eu. Bem-aventurados são aqueles que não veem e que creem por aquilo que estão ouvindo de tudo aquilo que acontece. E então Jesus diz para os discípulos, olha,
Eu sei que vocês estão aqui, eu resumindo, né? Eu interpretando o contexto do que Jesus deve ter dito. Eu sei que vocês estão aqui com medo, amedrontados, confusos. Vocês não têm perspectiva de futuro. Vocês não sabem como serão os próximos dias. Eu sei que é muito mais fácil, a grande maioria dos discípulos eram da Galileia, era muito mais fácil voltarem para a Galileia, talvez ir para Samaria, ir para qualquer outro lugar, mas não ficar em Jerusalém, porque em Jerusalém a perseguição e as situações todas eram estritamente contrárias. E Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém, permanece aí onde vocês estão, com medo, receosos e sem perspectiva nenhuma de futuro, sem saber o que vai ser do amanhã. Fica aí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Parece familiar para você essa situação? Eu não sei você, mas para mim, e acho que no mundo de uma maneira geral, foi um ano bastante desafiador. É ou não é? Absolutamente tudo aquilo que nós conhecíamos mudou da noite para o dia. Decretaram lá uma lei, ninguém mais sai de casa. Mudaram-se todas as rotinas. As crianças trancadas o dia inteiro dentro de casa. Os pais passaram a ter que aprender a como dar aula e ensinar os seus filhos dentro de casa. Muitas pessoas perderam os seus empregos, perderam a sua fonte de renda. Comerciantes, empreendedores, profissionais liberais que tinham toda a sua carteira de negócios e os seus clientes acabaram tendo que se virar. Gabriel é um que eu lembro que bem no comecinho, né, começou a ir cortar cabelo na casa dos clientes. Ele teve que se adaptar rápido, porque as coisas mudaram, os tempos mudaram. Existe perspectiva de futuro? Não. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu sei que tem uma perspectiva de vacina para começo do ano, mas essa vacina vai realmente ser efetiva? Vai adiantar? Vai ser liberada? Vai chegar a nós? Quando? Que dia? Quem serão as primeiras pessoas? Tem todo um cronograma, tem toda uma situação. E realidade, ou não é realidade, é que nós também estamos com medo. Assim como os discípulos, eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei como serão os próximos dias. Porque os acontecimentos recentes, tudo aquilo que nós estamos vivendo, está nos dizendo assim: acabou, não tem mais esperança. Tudo aquilo que você conhecia, que você tinha por certo, mudou. E sabe, dentro disso, dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo, eu tenho ouvido muito do Senhor e com certeza o Espírito Santo me impulsionou a compartilhar isso com você, para que você também passe a ouvir o que Ele tem dito nesses dias. Só ficai em Jerusalém. Fica aonde você está. Nós precisamos aprender a discernir os tempos e as estações. Algumas vezes o caos é tempo de mudança, é aquilo que te impulsiona, é quando te faz ir além, é onde faz você sair da sua zona de conforto. Mas em alguns momentos o caos não é momento de mudança. Só fica na tua Jerusalém, fica na tua igreja, fica na tua célula, fica na tua banda, fica no teu trabalho. Não é hora de mudar. Fica aonde você está. Seja fiel. Porque sabe, vocês vão ser revestidos de poder. Porque sabe, essas limitações todas vão passar. A igreja vai voltar a estar cheia. Nós vamos voltar a fazer cultos grandiosos, cheios, com galeria e colocando cadeira aqui em tudo quanto é lugar. Nós vamos voltar, vai haver o tempo novamente daqueles grandes congressos e reuniões de música, esqueci o nome deles agora, que você organizava, e vem banda de fora, e vem pregadores de fora, e vem gente dos Estados Unidos, e vem um monte de coisa. Vai voltar a acontecer. Não foi assim com os primeiros cristãos? Parecia que tudo tinha acabado, mas o Senhor Jesus disse para eles: só fiquem, esperem. Não é momento de você mudar, de você tomar decisões definitivas em meio a isto que está acontecendo agora, porque você não sabe como serão os próximos dias. Então, só em obediência, só em submissão ao Senhor, apenas fica como você está.
E quando eu digo isso, eu não quero enaltecer ou frisar só locais, situações, mas eu quero dizer, fica com a tua fé alicerçada, como você sempre teve, em todos os dias da sua vida. Você não acha que bateu dúvida, desconfiança e incerteza no coração dos discípulos quando eles viram Jesus ser crucificado daquela maneira? Quando eles viram Jesus ser enterrado? Vocês não acham que aqueles seguidores, aqueles discípulos, a Bíblia diz que eles estavam com medo? Se eles tinham tanta certeza assim do que estava acontecendo, quem era Jesus, que ele ressuscitaria e que haveria um propósito em tudo aquilo, por que é que eles tinham medo? Você não acha que eles também duvidaram por um momento? Que eles questionaram a fé, tudo aquilo que eles creram naqueles últimos 3 anos, aquilo que eles viram, os milagres que eles viram acontecer? Será que não era um falso profeta? Será que não era só um agitador qualquer? Será que não era simplesmente alguém que veio para badernar e corromper a sã doutrina? Os ensinamentos de Moisés, da lei, as tradições? E quantas vezes nesse ano, eu não sei você, mas eu questionei absolutamente tudo que eu já conhecia na vida. Você se identifica com isso? Realmente Jesus é real? Por que Ele está permitindo isso? Por que a igreja está tendo restrições? Se nós não podemos mais ir na igreja, então quem sou eu? Como eu adoro a Deus se não é aqui na igreja no domingo? Ou na terça, ou na quinta? Como eu adoro a Deus se não tem o pastor dizendo para mim, lê tal versículo, tal dia, em tal horário, faz jejum dessa maneira, dobra o teu joelho de tal forma e ora assim assado. De repente todos nós nos vimos sozinhos. Eu não sei você, talvez na sua casa você seja o único que conhece a Jesus. E daí como você adora a Deus sozinho, na sua individualidade, se você nunca viveu essa situação? E a realidade que nós vivemos nesse ano é que nós tivemos que aprender isso. Estou dizendo nós tivemos que aprender, considerando aqueles que nunca tinham tido essa experiência. Se você já é de longa data de caminhada cristã, com certeza você já tinha sua individualidade com Deus. Os seus períodos de comunhão, de devocional, o seu momento a sós com Deus, você já viveu essas experiências. Mas de repente um ano inteiro é diferente. A impressão daquela comunhão da igreja, que é gostoso estar junto, que é gostoso dar a mão, não tem. E daí? Você precisa sentir tudo aquilo sozinho? E o dia que você não sente? E o dia que você não está bem? E o dia que você está azedo? E nós vivemos, e irmãos, nós chegamos aqui hoje, dia 27 de dezembro de 2020, nós estamos aqui, porque simplesmente nós permanecemos na fé. Eu me lembro muito ano passado, não sei a data exatamente, mas que nós tínhamos aqui um telão de LED gigantesco. E eu lembro que aquele dia eu preguei falando, defenda a sua fé. E como eu não imaginei que nós precisaríamos defender tanto a nossa fé como foi neste ano. E sabe, talvez você tenha resolvido desistir e abandonar. Não Deus, não os ensinamentos, mas tudo aquilo que você acreditou a sua vida inteira e que você praticava e que você cria. E nesta noite, Senhor Jesus, volta a te alertar e dizer, defende a sua fé, só fica aí em Jerusalém, fica naquilo que você conhece. Fica na devoção que você costumava praticar. Fica nos momentos a sós que você costumava ter com Deus. Fica em tudo aquilo que você tem sido ensinado. Porque vai haver um fluir. Vai haver um novo derramar. Virá um novo tempo. Há uma promessa, há uma esperança. Jesus ainda não voltou, não é o fim dos tempos. É só previsão dele. Então muita coisa ainda tem para acontecer na sua vida, na sua história. Mas isso só vai acontecer na sua vida e na sua história se você ficar nele, se você permanecer nele.
Só fica, você não está entendendo nada. Os discípulos não entendiam absolutamente nada. Nada. E Jesus disse para eles: fiquem. Só fiquem aí. Com medo, sem saber o que vai acontecer, sem esperança, mas não arredem o pé, não vão para Emaús. Depois o versículo continua dizendo que aqueles 2 homens voltaram para Jerusalém. Os que estavam indo a caminho de Emaús. Não é momento de ir para Galileia, não é momento de fugir para Samaria, não é momento de você ir para Emaús. Você precisa ficar na sua Jerusalém. Permaneça. Há um preço pela espera e pela permanência, e Deus chamou você para pagar esse preço de espera e de permanência, porque um novo fluir virá. Nós acabamos de cantar aqui, eu tenho certeza que não foi por um acaso que a banda resolveu cantar essa música hoje. Eu quero viver algo novo, mas eu só vou viver algo novo se eu ficar em Jerusalém. O comecinho do livro de Atos repete essa promessa novamente. Os primeiros versículos de Atos 1 dizem novamente: permaneçam em Jerusalém, até que sejam revestidos do alto. Atos 1:8, mas vós recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe aqueles locais que os discípulos e todos os seguidores de Cristo que se autodenominavam cristãos, todos aqueles locais para onde eles estavam querendo fugir logo após a morte de Jesus? Sabe os confins da terra, a Judeia, a Samaria, os confins da terra, aonde Jesus disse para eles: não vão, fiquem. Vocês vão ser testemunhas lá em Jerusalém, lá em Judeia, lá em Samaria, lá na Galileia e nos confins da terra, mas só depois, agora não é o tempo. Só fica. Deixa as poeiras abaixarem, deixa as coisas se estabelecerem, deixa o sobrenatural de Deus vir, e você vai experimentar um novo tempo de milagre, de cura, de prosperidade, de restauração, de nova unção na sua vida, no seu chamado, no seu ministério. Vai ser um tempo de uma nova visão, se você só permanecer, se você só ficar agora. E com essa palavra no seu coração, em mente, eu quero que você fique em pé e feche os seus olhos. Só fica. E nesse só fica, nós estamos vivendo momentos de restrição. Eu não posso chamar você aqui na frente, mas você pode dobrar o seu joelho aí aonde você está e fazer dessa poltrona o seu altar diante de Deus agora e dizer: Pai, eu me prostro aqui diante do Senhor, em Tua face, e eu quero fazer agora, Senhor, uma revisão da minha vida, do meu ano. E Senhor, quantas vezes eu pensei em desistir, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que eu já tenho até o plano bolado na minha mente de como ir, para onde ir, o que fazer, com quem falar, quais novas atitudes passar a ter. Mas hoje o Senhor me diz para ficar. E Deus, esse é um pedido difícil demais. A perseguição, a medo, a insegurança. Mas eu ouço o Senhor me dizer. Eu ouço o Senhor me dizer, e eu quero ser obediente à sua voz. E eu quero ficar com a Tua palavra em mim, Jesus.